Saudações, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um recurso do Visual Studio que permite que vocês possam estar transformando arquivos do tipo XSD em classes, para que vocês possam trabalhar de uma forma mais fácil com a leitura de arquivos XML. Muitas vezes a leitura de um arquivo XML pode ser um pouco complicada, um pouco trabalhosa. Então, trabalhando com classes, isso aí facilita bastante no processo de desserializar essas informações que você está lendo ali em um arquivo XML. Então vocês vão acessar esse recurso aqui, vindo em C2 pontos, arquivos de programa, Microsoft SDK, Windows, V10, BIM, NetFX 4.8. Pode ser, por exemplo, essa aqui é a minha versão mais atual. Eu tenho duas versões aqui, então eu estou usando a mais atual para poder estar utilizando esse recurso. Então aqui vocês podem ver que a gente tem aqui um executável do tipo XSD. Então a gente vai abrir agora o prompt de comando. Vamos digitar cmd, dar um enter e vamos agora buscar o nosso arquivo XML. No caso, eu estou trabalhando com esse arquivo, ele é um arquivo .bpmn, mas ele nada mais é do que um arquivo XML, certo? Com algumas tags específicas, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer uma cópia desse arquivo e mudar a extensão dele. Então vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos renomear esse arquivo de cópia aqui, certo? A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui, de fato, é alterar a extensão para .xml. E é esse arquivo aqui que nós vamos estar usando. Nós vamos primeiramente transformar em um formato XSD e logo em seguida nós vamos transformar em classes, usando o mesmo recurso. Então nós vamos dar um Shift, botão direito do mouse, vamos copiar como caminho. Lá no nosso prompt de comando, nós vamos digitar XSD, vamos dar um Ctrl+V para poder copiar esse caminho que nós copiamos com o arquivo. Precisamos remover as aspas duplas. Vamos novamente para o final do arquivo, vamos dar um espaço, /O, 2 pontos, para que a gente possa definir o caminho onde esse recurso vai salvar os arquivos do tipo XSD que ele vai gerar para a gente. Removemos as aspas e damos um Enter. Aqui, esses arquivos .xsd foram gerados agora com esse nosso procedimento. E nós vamos usar esses arquivos para poder gerar as nossas classes, né, de forma automática, para que a gente possa estar fazendo a desserialização desse arquivo .bpmn. Então nós vamos vir aqui novamente, vamos digitar XSD /C e vamos copiar o caminho de todos esses arquivos aqui. Copiar como caminho. Dar um Ctrl+V, remover as aspas, dar um espaço, copiar como caminho, Ctrl+V,
Removemos as aspas. Copiar como caminho. Removendo as aspas. É um trabalho assim um pouco repetitivo, que ele gerou vários arquivos, né? Mas é um trabalho que vale a pena, facilita muito no processo de leitura dos arquivos XML. Agora nós vamos definir com /O, é O minúsculo, 2 pontos. Vamos definir o local onde ele vai salvar as classes que ele vai gerar para a gente. Agora é só a gente apertar Enter. E vocês podem ver que ele fez essa geração desse ponto CS de forma automática. Vou renomear esse arquivo para um nome um pouco mais sugestivo. Colocar import.cs. Vamos dar uma olhada no que ele gerou aqui para a gente. Você pode ver que ele gerou muita coisa aqui, várias classes parciais, certo? E nós vamos estar utilizando tudo isso aqui para poder deserializar o nosso arquivo .bpmn, certo? Então agora nós vamos para o Visual Studio. Vamos primeiro dar um Ctrl C aqui, ou simplesmente botão direito e copiar. Vamos para o Visual Studio e vamos colar esse arquivo que foi gerado. Uma das coisas que nós precisamos fazer aqui, pessoal, é definir um namespace. Eu quero que ele consiga enxergar, ele já enxergou aqui, certo? Então nós vamos ter a necessidade de estar definindo um namespace específico para ele. Mas por acaso ele tiver você colocar essa classe aqui em um escopo diferente, pode ser necessário que você tenha que definir um namespace para ela. Você pode perceber aqui, ó, que não define um namespace específico para essas classes aqui. E um detalhe é o seguinte: para fazer a nossa deserialização, nós precisamos saber qual dessas classes aqui nós devemos usar, certo? Então a gente vai voltar aqui nesse nosso arquivo .bpmn e a gente vai notar o seguinte: tudo que está dentro de definitions são as informações que estão contidas no nosso arquivo .bpmn. Então, no momento de deserializar, aqui no nosso programa, nós devemos chamar essa mesma classe. Que vocês podem perceber aqui que essa classe ela foi definida aqui dentro. É essa definitions que a gente tem que usar no momento da nossa deserialização. Então aqui eu já criei esse código aqui para poder facilitar um pouco o nosso trabalho, certo? Estou apontando para o caminho onde está o nosso arquivo .bpmn e agora vamos fazer o nosso teste para poder ver como que isso vai se comportar. Vamos executar o programa. Vamos dar um F10 aqui. E aqui, pessoal, vocês podem perceber que tudo que está ali naquele arquivo .bpmn, inclusive essas tags process,
foi feita a leitura de forma automatizada. Independente de qualquer coisa, o processo de investigação, de como você vai, de que informações são importantes para você nesse processo de extração, é importante, né? Mas eu acredito que seja muito mais fácil e muito mais rápido a gente fazer esse processo aqui do que fazer uma leitura manual, certo? Então é uma dica rápida, mas eu acho que é preciosa e pode ajudar muito vocês aí no processo de leitura de arquivos do tipo XML. Até mais, pessoal, e até a próxima.